edificação do corpo de Cristo, para que nós todos chegamos o que? A uma unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito. Quem é que é responsável para trazer esse conhecimento? Quem é que é responsável para ajudar vocês a crescerem na fé? É exatamente os líderes que Deus levanta na igreja. E como esses líderes que são levantados na igreja podem edificar a sua vida se você não vem à igreja, se você é desigrejado? Como é que você pode ser alimentado? Mas eu leio, o Espírito Santo me ensina. Ok, o Espírito Santo ensina. Mas por que Deus, Jesus falou que deu essas pessoas para a igreja? Então Jesus não precisava fazer, o Espírito Santo ia ensinar todo mundo. Ele ensina sim. A Bíblia diz que eles iriam nos ensinar. Mas por que Jesus então colocou os apóstolos, os profetas, os pastores, os mestres, evangelistas? Para quê? Para edificar, para dar um crescimento e chegar à unidade da fé. Então, se alguém falar isso com você, quiser argumentar, nem converse, nem argumente. É melhor não lançar as pérolas aos porcos. Porque se uma pessoa não consegue entender que não é possível aprender sem que tenha essa unidade em Cristo, juntos na igreja para sermos edificados, não vai entender mais nada. Acha que é a igreja, só que é uma pedra que está deslocada, está perdida. Se é igreja, tem que estar juntos. É igual o corpo. Imagina o corpo. Você não vê, eu falo para você, irmão, cadê a sua mão? Deixei em casa, pastor. Não precisa vir. Só vim eu. Não é verdade? É até cômico as pessoas disserem isso. Eu fico com pena, porque parece que eles andam vendo alguma doutrina aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com o pensamento do homem que não quer se submeter a Deus, não quer submeter-se à autoridade. Aí eles entram naquela parte que Paulo falou a Timóteo: nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreconciliáveis, vivem para o seu próprio ventre, não respeitam autoridades, e para estes a destruição está destinada, infelizmente. Mas nós oramos a Deus e Deus pode trazer ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Então essa doutrina, esse conhecimento, nós podemos entender que é exatamente o que a Bíblia quer. Interessante que Paulo foi chamado pelo próprio Jesus de apóstolo. Ele deu esse apostolado a Paulo, como que ele mesmo fala, Paulo, como que fora, eu nasci lá fora de tempo. Porque nessa época só era reconhecido mesmo, com relação às Escrituras, quem tivesse andado com Jesus, que andou com ele no seu ministério, que viu a sua morte e também viu a sua ressurreição. Esses 3 pontos tinham que estar na vida da pessoa para ser reconhecido nas suas obras como obras canônicas ou inspiradas por Deus. Mas Paulo, ele foi, como que ele falou, enxertado. Ele foi colocado por próprio Cristo como o apóstolo aos gentios. Interessante que Jesus falou para Pedro que ele entregaria a chave do reino, né? E muita gente não entende como é que é isso. Pedro, que está o capítulo 16 de Mateus, dá uma confusão também sobre Jesus falar que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, que acho que falaram para Pedro. Jesus falou assim: você é um torrãozinho, Pedro é um pedrinha, mas sobre essa rocha, que é pedra, Jesus falou: Petra, eu edificarei a minha igreja. E depois, nessa outra parte que nós falamos, é a relação que existe entre a condição de Cristo com a sua igreja, com relação à parte que ele falou, né, que como eu posso passar para você isso, para você poder entender.
Porque primeiro você só reconhece a pedra principal de esquina, que é Jesus, como que suporta a igreja. Nós somos as pedras que fazem parte desse edifício. Mas quando Jesus falou sobre essa parte que eu ia falar para vocês agora, eu acabei me esquecendo aqui, mas eu vou continuar então. Então, os apóstolos, que eram na época considerados para a cânone da Bíblia, ou seja, considerado, Paulo estava fora, então muita gente não aceitava, mas o próprio Jesus introduziu Paulo e os apóstolos aceitaram. O próprio Pedro deu testemunho mais tarde do apóstolo Paulo. Amém? Agora, tem outros apóstolos? Tem, mas jamais com a mesma função dos apóstolos. Alguns acham que não, mas até aqui mesmo nessa parte de Efésios 4, que nós lemos, diz Deus para apóstolos, outro para profetas. Mas esse apostolado agora, depois de Jesus, que é o apostolado da igreja, já é com outra função. É o chamado missionários. Se traduz por isso. Missionário é aquele que é enviado para fazer um trabalho transcultural, edificar igrejas, levantar obreiros, plantar as igrejas e ir deslocando. Essa é a função do apóstolo, mas nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma visão pode querer complementar ou acrescentar aos evangelhos ou às cartas, porque a parte bíblica canônica já está completa na Bíblia. Amém? Então não aceite nenhuma revelação. Tem muitas igrejas hoje fundadas em revelação de anjos, revelação de profetas, e eles ali criaram uma seita em cima dessas revelações. Mas a Bíblia Sagrada já é suficiente para que nós, os crentes em Jesus, façamos o nosso trabalho aqui. E qual é a doutrina dos apóstolos? No ponto 2 aqui. Qual é a doutrina deles? Tem uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para eles, a igreja é o que eles seguem. O que a igreja disser, e não está na Bíblia, mas eles seguem a igreja. A palavra católica, ela significa universal. Então, nós também somos católicos. Nós somos da Igreja Universal. Não é a Igreja Universal de Cristo. Apostólica, que segue a doutrina dos apóstolos, também seguimos. Mas eles são romanos, nós somos cristãos. Então nós seguimos a doutrina de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, não a igreja de Roma. Vocês entenderam agora? Então nesse caso, esse ensinamento não pode se fundamentar. Não existe nenhuma revelação, nenhuma tradição dos anciãos, nenhuma interpretação de leis que possam diferenciar da Bíblia. Se ela não se encaixar na Bíblia, se não tiver respaldo, pode muitas vezes estar parecido ou dentro de um versículo, mas é contraditório em outro, então você corta. Porque a profecia, a revelação, já está tudo contido dentro da Bíblia. E tudo aquilo que os profetas, aqueles que sonham, que revelam, que Deus dá revelação, existe hoje. Nós somos, e cremos que os dons ainda continuam, não somos sensacionalistas, nós cremos que os dons continuam, mas nenhum desses dons espirituais, eles estão acima da palavra de Deus. Amém? Amém. Nunca aceite nenhuma profecia. Primeiro, que a Bíblia não manda seguir as profecias. A Bíblia manda você observar e julgar. Ok? E muita gente
Já morreu esperando cumprir profecia que nunca cumpriu. Sofreu a vida inteira e morreu porque não foi Deus que falou. Então, agora, se Deus fala, ela vai se cumprir. Porque a palavra de Deus condena os falsos profetas. Lá no Velho Testamento já condena e nos Novos do Novo também. Aquele que falar aquilo que eu não mandei falar, aquele que sonhar aquilo que eu sonho que eu não dei, e falar para você, não acredite nele mais, porque é mentiroso. Eu não falei, ele falou que eu falei. Então muitos usam hoje o nome de Deus. Assim diz o Senhor, quando Deus não diz. Entendeu? Deus mandou te dizer. Nada, foi o nosso coração que mandou. Então não acredite nessas coisas. Cuidado. Porque tem muita coisa. Agora, quando Deus manda falar, a pessoa fala e Deus cumpre. Para mim foi assim. Deus mandou te dizer, pastor. Assim, assim, assim. E cumpriu tudo que a pessoa falou. Mas eu vi no meu coração. Eu não corri atrás. Eu apenas disse, se é assim, Senhor, então começa a trabalhar. E Deus começou a fazer do jeito que a gente viu que era isso mesmo. É para a gente vir para o Japão. Pô, já faz mais de 23 anos, então é sinal que era verdade. Ok? Então cuidado, agora cuidado, porque tem muita gente seguindo aí. E gente que gosta de falar, gosta de agradar. E como nós falamos, essas igrejas que vivem desse tipo de coisa, elas vivem com problemas. Que é uma tal de um profeta querer ser melhor que o outro, um querer ter mais revelação que o outro. Se Deus não falar, mas se o Senhor não falar, eu falo, hein? Mas eu falo no teu nome, foi o Senhor que mandou falar. Deus falou, Deus vai fazer, ok, você vai falar, só que depois nós vamos conversar. Quando Deus trata, então Jesus falou que tudo passa. Olha aqui, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, né? Lá em Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,3, 2 Pedro 3,16. E assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocar o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Você entende, amados? Não pode ser, não podemos mudar o fundamento da igreja. A palavra de Deus tem que ter prioridade na igreja. A palavra de Deus não pode ser traduzida ou interpretada à vã maneira ou do jeito que a gente quiser, para adaptar a palavra à igreja ou à pessoa. Ela tem que ser falada como ela é, e a pessoa é que tem que se moldar a palavra. O que a Bíblia diz, né, Romanos? Não vos conformei, vos amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele continua falando que nós temos que cultuar com inteligência. Cultuar, o que é cultuar com inteligência? Ouvir e, como bereano, conferir. E quando você confere e vê que é, glória a Deus, eu recebo no meu coração. A Bíblia de Paulo disse, em Atos 17:11, que os bereanos, os crentes de Berea, eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque o próprio Paulo falando, ouviam tudo que Paulo pregava, recebiam de bom grado no coração, mas chegando em casa, pegava as escrituras, que eram os profetas, os salmos e o Pentateuco, conferiam se era assim mesmo. E aí eles tinham certeza. Então Paulo chamou de nobres. Vocês são nobres. Façam isso. É por isso que nós devemos colocar o nome da nossa igreja de bereano. Porque o crente bereano pode questionar sim o pregador. Pode questionar quem está ensinando. Você pode me questionar. Pastor, isso aqui o senhor falou. Se você me provar que eu estou errado, eu te beijo a mão. Não vai beijar agora. Não vai beijar agora. Agradece. E a gente fala para a igreja, eu errei. Sabe por quê, amados? O que tem que ser honrado na igreja
é primeiro a palavra de Deus. Primeiro a palavra. E depois, imitar os que seguem a palavra. Ensinam a palavra. É por isso que muitas vezes a mensagem vem forte e as pessoas conhecem a gente, gostam da gente, mas não querem estar com a gente. Porque esse pastor muito bravo. Então eles até perguntam, mas você está lá com o pastor? Ele é bravo. Mas quem gosta da palavra de Deus, amados, não sente a dor, sente a alegria de aprender o que é verdadeiro. A palavra de Deus, ela é vida, ela traz saúde para a gente, mas a gente precisa aprender a ouvir as bênçãos, as promessas, mas também precisa aprender a ouvir a exortação. A própria profecia, não é verdade? O dom de profecia, ela tem 3 objetivos. Qual é? Primeiro, edificar, depois exortar e consolar. É isso. Na hora de consolar e edificar, todo mundo gosta, mas na hora de exortar, a turma fala, não foi para mim não. Então essa é a função dessa doutrina. Paulo mesmo, ele disse que ele não foi ao povo com palavras persuasivas, mas foi com poder, foi com autoridade e verdade, para falar, para edificar a igreja. Como a igreja vai ser edificada de qualquer jeito, irmãos? A igreja não pode, porque ela não aguenta. Se vocês estão aqui hoje, há quanto tempo vocês já estão? É porque a palavra tem edificado, criado raiz, até nossos jovens estão aqui hoje, eles estão recebendo essa palavra, eles são atacados, são apontados todo dia, são alvos do inimigo a cada dia, eles são atraídos pelo mundo com tanta coisa que o mundo tem para oferecer, e eles vêm na igreja, e eles começam a ouvir a palavra, o Espírito Santo começa a mexer no coração deles, eles começam a se tornar então aqueles que no começo ficam um pouco divididos, eles são atraídos pelo mundo, o mundo atrai demais, eu sei, eu já fui jovem, faz pouco tempo, eu lembro que eu era atraído, e até eu achava que lá, os jovens lá de fora, era legal ser lá de fora, não ser da igreja, porque olha como eles riem, como eles se divertem, como eles têm liberdade, eles podem fazer o que eles quiserem, sair com quem quiser, ficar com quem quiser. Uma vez eu estava fazendo um estudo num acampamento de 4 dias lá em Ouro Filho, lá em Minas. E um dia eu falei sobre isso e falei, jovem, você que está na igreja, tenha certeza de uma coisa, aquelas pessoas que estão lá e que chegam no segunda-feira, quando vocês vão trabalhar nos escritórios, nas fábricas, e vocês veem um contando as aventuras que fez no final de semana, com quem saiu, com quem foi, com que carro que estava, com quem não estava, rindo, e você fica ali como acuado, o que você fez? Eu fui na igreja. Parece que é para baixo o negócio. Mas eu falei assim, mas saiba de uma coisa, você é feliz porque você estava na presença do Senhor. Amém. Enquanto eles estavam sendo, muitas delas, usadas como objeto de prazer, de todo mundo, para essas moças corrimão, todo mundo põe a mão. Aí então, uma jovem levantou e falou, pastor, eu vou contar um testemunho, é verdade. Eu me senti assim. Eu chegava na segunda-feira no escritório e eu via elas conversando e rindo e tal, falando quem saiu e tal, e falando do nome de Jó e tal. E depois que paravam, começavam a trabalhar, uma delas me procura e disse assim, sabe, fulano, você estava onde nesse final de semana? Você estava na igreja, cultuando a Deus. Assim você é feliz. Sabe por quê? A gente faz tudo isso aqui, ri, gosta, mas sabe o que é?
é para a gente não querer demonstrar aqui quão frustrada nós somos, porque a gente sente si mesmo objeto. Eles usam a gente usa eles, se diverte, depois vai cada um para o seu lado, mas ninguém tem certeza de nada. Você não. Você sabe de uma coisa? O dia que o moço quiser casar, ele vai procurar na igreja alguém para casar. Ele sabe que a gente sai com qualquer um, faz qualquer coisa, e vocês da igreja, vocês se guardam. Eu falei, é isso mesmo, então quer dizer que você atestou que, porque também passei por isso, falei. Saí da igreja e queria gozar o mundo, só que me sentia tão vazio, tão sem graça. Porque somente o Espírito de Deus enche o coração da igreja. Somente a alegria do Senhor nos fortalece. Somente, amados, a santificação, que é se separar, é que nos faz realmente felizes. Porque a tua está reservado por Deus. Não precisa procurar lá fora. Muitas vezes a igreja está com a safra meio fraca, de moço ou de moça, né? Que para o jeito tem mais moço. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai mostrar. O tempo certo vai acontecer. Você não precisa se preocupar, porque Deus promete que cuida de você em todos os aspectos, inclusive nesse, que é muito importante. Tanto é que, cuidado com esses caçadores, que eles querem algo mais sério, vem para a igreja. Só que se eles não forem crentes em Jesus, vão querer te arrastar lá para fora. Depois você vai chorar as mágoas. Se você estiver firme com Jesus, você não vai ser enganado. Porém, um príncipe cantado. No primeiro beijo vira um sapo. Mais ou menos assim. Tem vezes que nós temos que levar esse ponto que aqui os apóstolos falam. A função dos apóstolos era exatamente não deixar a igreja ser enganada. Levar o povo a um verdadeiro conhecimento da vontade de Deus e praticar a Bíblia. E aqui ele fala sobre o testemunho dos povos. Então, a doutrina, que é o ensinamento. Então, ficou bem claro aqui que não eram os apóstolos que a igreja estava fundamentada, era a doutrina deles. O que é doutrina? Ensinamento. Era o ensinamento dos apóstolos que dava a segurança para a igreja. Se o apóstolo ensina pela palavra e nós seguimos que foram homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus, na verdade, você que tem o Espírito de Deus, quando você está lendo a Bíblia, o que está acontecendo? É o único livro do mundo que quando você lê, o autor está com você. Que maravilha! E depois o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento, todos os profetas falaram da igreja. Hoje mesmo eu li o Salmo 67, ele fala que todos os povos da terra louvarão ao Senhor. Então Deus aqui não faz separação de povo. Mas, quando ele coloca isso, hoje as profecias que são colocadas na igreja, são profecias para um momento, não são as revelações para uma doutrina. Por isso que a gente fala, não siga a profecia como doutrina, ela é específica às vezes para um fato, para um acontecimento, mas Deus sempre cuida da sua igreja, ok? E lá no Velho Testamento, o que eles viram? Viram os picos dos acontecimentos. Tanto é que num quadro que foi desenhado por um estudioso, ele põe os picos dos profetas olhando para os picos dos montes, e
A igreja está embaixo, num vale. E depois sobe de novo para eles verem os finais dos tempos. Aqui é a última semana para o povo judeu, os 7 anos da grande tribulação. Então, na verdade, a igreja, eles sabiam que Deus ia unir os povos, mas eles não sabiam como seria essa união. E Jesus Cristo veio e disse Paulo, o mistério que estava oculto nos tempos, agora está sendo revelado. A igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Amém? Amém. Não há separação. Judeu e gentio, somos um só povo, somos uma só nação, somos uma só língua. Nós falamos a língua de Jesus, unidos em Cristo. E edificados também para a morada de Deus. O que é a morada de Deus? Bem ajustado. O que significa isso, amados? Processo contínuo de desenvolvimento. A construção, ela vai sendo trabalhada assim. Não pode ser feito de qualquer jeito, né? Se você não traçar uma linha, não tiver um prumo, né? Hoje em dia é até mais moderno, tem o laser, né? Que mostra tanto horizontal como vertical, para que tudo que você fizer ali esteja dentro daquele padrão. Então, esse ensinamento, esse edifício bem ajustado, é exatamente na doutrina. Enquanto a igreja estiver dentro da doutrina bíblica, o crescimento dela vai ser bom. Eu até falo que a gente está construindo um muro, e você fica feliz quando você olha e vê o prumo e o alinhamento daquele muro. Porque depois do muro construído, se estiver torto, dá para consertar? Dá para... Vocês que mexem com construção, dá para você pegar um muro que tiver uma barriga assim, você vai lá e bater e ele acertar? O que vai acontecer? Vai cair. Ele cai. Então, se nós quisermos construir, eu louvo a Deus por isso, que nós tivemos um tempo na América, tempo no Brasil, tempo no Japão, é que quando a gente olha para trás e as pessoas conversam com a gente e agradecem, é porque nós não estamos usando o que nós achamos e pensamos, é que nós estamos usando a palavra de Deus. Então a nossa alegria não é por, eu fiz certinho, não. Ele nos instruiu e o muro ficou bem alinhado. A construção está sendo feita de uma forma segura. Glória a Deus. E interessante mais uma vez que ele diz, templo santo do Senhor. O que significa? Mais do que o exterior, o templo santo significa o que está dentro de nós, o que está aqui dentro. Se Jesus entrar agora no seu coração, ele pode entrar em todos os cômodos da sua vida. Isso aqui nós somos o templo santo do Senhor. A Bíblia diz, o Espírito Santo não habita em templo sujo. Quem destruir o meu templo, eu destruirei, diz o Senhor. E morada do Altíssimo. Já falamos sobre esse assunto, não precisa mais esticar. Morada do Altíssimo, porque quem mora em nós? Espírito Santo. Jesus falou, o Espírito Santo habitará em vós, estará convosco, vos ensinará todas as coisas, e eu sempre estarei com vocês. Então nós andamos com Jesus, andamos com o Espírito Santo, é por isso que o mundo precisa ver Jesus em nós. E a conclusão, a comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até hoje. Então nós não estamos sendo santificados, estamos caminhando para a maturidade, o homem perfeito. Ainda não. Nunca se julgue fora desse edifício. Mesmo que você tenha qualquer problema, diga, Senhor, eu quero continuar dentro desse edifício, eu quero ser ajustado, eu quero ser bem alinhado pela palavra, por Jesus Cristo. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser
revogados. Deus abençoe a igreja. Vamos para o questionamento. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta antes do questionário aqui? Pastor, pode repetir, por favor, a parte que fala sobre a Igreja Católica? Quando eu falei que ele é católico, apostólico, católico significa universal. Apostólico aqui segue a doutrina dos apóstolos. Romano é porque é ligado à igreja de Roma. Como eles dizem que a igreja é santa, eles afirmam que a igreja é que manda, a igreja que traduz a Bíblia para eles, eles não aceitam interpretar sozinhos. Tanto é que existe na igreja católica, existe a Bíblia, existe a tradição, que a tradição é do tamanho da Bíblia, mas é interpretada pelos bispos, pelos cardeais, e essa interpretação é que o povo segue. Isso eu já estive conversando com um padre no Brasil e ele me explicou. E eu falei, mas em Mateus capítulo 15 parece que Jesus fala que vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Ele falou isso com os fariseus, mas vocês estão também usando a tradição, porque eu perguntei qual é o peso da Bíblia e o peso da tradição para vocês. Ele falou, é a mesma coisa. Mas para o povo que não entende e não vai interpretar direito a Bíblia, a gente dá a tradição. Então o povo só pode ler a tradição, aquilo que a gente interpreta. A Bíblia é só a gente que lê. Então eles são romanos. Nós somos apostólicos, católicos, apostólicos, cristãos. Então a Bíblia e Cristo é o nosso lema. Ok? Por isso que é mais fácil você pregar com o católico às vezes, porque ele já tem essa linha de ser cristão, né? Mais alguma pergunta? Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Aboliu o quê? As leis cerimoniais e que mais? Desfez a inimizade e formou sua povo, a igreja. O que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta? Ela mostra lá no Salmo 118, né, versículo 12, e a pedra rejeitada de esquina. Depois nós temos também no Novo Testamento. E o próprio Jesus citou, não lestes nas Escrituras, né? Qual é o significado de apóstolo? Mensageiro. É enviado ou mensageiro. Você pode também colocar missionário, que é uma palavra que é usada também para o sinônimo de apóstolo. Qual é o significado de profeta? Proclamador e intérprete da revelação divina. E segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Templo santo do Senhor. Obrigado, Pai, por mais um estudo da Tua Palavra. Abençoa a mente e o coração da Tua Igreja, para que possamos, ó Deus, colocar essas palavras em nosso coração, seguir pela Tua vontade. Obrigado por esse momento, no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém.